No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Olá, bom dia para você, muito bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, hoje dia 20 de março, bom dia, recebo um abraço carinhoso de toda a equipe da Rádio Trabalhador. Nós já estamos ao vivo pelo nosso canal de áudio, também ao vivo aqui pelo nosso canal no Facebook. Bom dia para você, o programa está começando agora, esta é a radiotrabalhador.com.br e até às 11 horas da manhã a gente faz aqui um bate-papo, traz algumas informações importantes. Hoje vamos conversar também com os nossos convidados que já estão aqui conosco. Daqui a pouquinho eu cumprimento os nossos convidados. Eu quero trazer aqui alguns assuntos importantes para você, cidadão, cidadã brasileiro, goiano, de Goiás, do entorno, né? Vamos conversar hoje também com sindicalistas do entorno de Brasília. Bom, mas eu quero trazer aqui a seguinte informação. Eixo Anhanguera. Houve muito barulho, a passagem foi majorada, a passagem passou para o preço de R$ 4,00, mas houve melhorias para o usuário. A pessoa passou a pagar mais caro. Como é que está a questão da segurança, da higiene, da limpeza, da superlotação, hein? Me diga aí, faça seu comentário nas nossas redes sociais, através do nosso site e faça também através do nosso canal no Facebook. Eixo Anhanguera, quem utiliza? Conta pra gente aqui, melhorou o serviço? Outro assunto muito importante, mais um golpe anunciado do governo Temer. O governo Temer vem fazendo diversas ações para privatizar o patrimônio nacional. E dentre essas privatizações, Correios, na mira do governo Temer. Correios privatizado é mais um golpe contra o povo brasileiro. E você sabe por que é mais um golpe? Você tem esse entendimento? A gente vai discutir esse assunto com os nossos convidados que estão aqui, o Exiraldo Vieira, que é secretário de Finanças e Administração do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, e também com o Tiago Henrique, que é da formação sindical também. Ô Exiraldo, bom dia para você, seja bem-vindo aqui à Rádio Trabalhador, ao programa Antena Ligada. Bom, muito bom dia, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né, e agradecer sim, aqui toda a equipe da CUT e, né, dessa rádio aqui, que nos dá essa oportunidade de tentar aqui, da melhor maneira possível, passar para a sociedade a realidade que nós estamos vivendo neste momento, principalmente relacionada a Correios. Eu queria que você me respondesse, aproveitando esse momento inicial, só a seguinte pergunta. Correio privatizado é golpe contra o povo brasileiro, sim ou não? É um golpe tremendo contra a sociedade brasileira. Eu quero que você explique o porquê daqui a pouquinho. E quero cumprimentar também o Tiago Henrique, que é também lá do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios aqui no estado de Goiás, da pasta de formação sindical. Tiago, obrigado pela sua presença aqui, seja bem-vindo à Rádio Trabalhador. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos aí da CUT. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui nessa rádio tão importante para o trabalhador, né? Hoje o trabalhador é tão carente de informações precisas, né? A mídia hoje manipula muito, a gente sabe, manipula muitas notícias, e a gente tem aqui esse meio de comunicação para estar ajudando o trabalhador, para estar orientando, né? Para o trabalhador ter uma melhor informação. Tiago, eu queria que você respondesse o seguinte: os trabalhadores dos Correios hoje, em Goiás e até em nível nacional, eles estão sobrecarregados de trabalho? Isso é verdade? Sim, Roberto. Infelizmente, os trabalhadores dos Correios hoje estão todos sobrecarregados de trabalho. O que está acontecendo? Está faltando gente? Por que estão sobrecarregados? Sim, o principal motivo aí dessa sobrecarga de trabalho é a falta de trabalhador, a falta de efetivo, né? Nós tivemos aí de 2015 para cá planos de desligamento da empresa, incentivados, né? Com o objetivo de estar tirando os aposentados da empresa. O último agora, até que se não tivesse aposentado, podia sair da empresa. E de lá para cá, de 2015 para cá, nós perdemos 21 mil trabalhadores, né? Então, é um número muito grande para a empresa, né? A gente vê aí que as cidades só continuam crescendo, né? Assim, se falando de habitação, e os Correios não estão conseguindo acompanhar esse crescimento. Pois é, então você veja que então o governo faz todo um discurso político de que
a qualidade do serviço dos Correios precisa melhorar, no entanto, ele não contrata pessoal, não faz concurso público e parece até que a culpa é do trabalhador. Da maneira que o governo vai para a mídia e coloca a situação aí nos grandes veículos de comunicação, parece que os Correios não estão funcionando e a culpa recai sobre o trabalhador. A gente tem essa impressão. Essa impressão é verdadeira? Sim, Qual a análise que você faz? A gente vê que o Correio está indo na contramão, né? Do que deveria ser feito. Do ponto de vista da gestão, então está tudo errado. Tudo errado, tudo errado. A gestão hoje é péssima no Correio. Começando lá de cima, né, pelo presidente, que é uma indicação política na empresa, que está aí só para acatar ordens do governo. A gente sabe que o governo está com essa política aí de precarização, não só do Correio, como os outros estatais também. E a gente vê que a política hoje é a política de venda do país. É precarizar propositalmente aí para passar para a sociedade essa visão que a empresa de Correios ela não está funcionando direito, que a culpa é do trabalhador. O trabalhador está sendo muito assim, cobrado nas ruas, né? Hoje a gente não tem aquela liberdade que a gente tinha antes. Quando eu entrei no Correio, a gente tinha liberdade de sair nas ruas aí com o uniforme da empresa, que a gente era bem tratado. Hoje a gente já sai aí com o uniforme do Correio, o pessoal já está cobrando fatura, né? Cobrando encomenda, perguntando por que está atrasando e está sendo hostilizado aí pela sociedade, né? Pois é, e aí existe uma situação muito complicada essa que você coloca, porque o cidadão precisa cobrar da pessoa certa. Não é o trabalhador que está lá na porta da pessoa, cumprindo rigorosamente a sua carga de trabalho diária, que é o culpado se está tendo atraso entrega de encomenda. Não é isso? Agora, a gente vai falar mais sobre esse assunto, porque eu quero daqui a pouquinho aprofundar nesse assunto, saber de quem está tendo atraso. O cidadão foi lá, pagou pelo serviço e não está recebendo no tempo correto. Mas quem é o culpado nessa história? Tem um culpado nessa história? Quero que vocês me respondam. Mas antes quero trazer aqui um outro assunto e lembrar que esta é a radiotrabalhador.com.br. Os nossos canais de áudio, o nosso canal aqui no Facebook está aberto para você entrar, dar a sua opinião, fazer perguntas. A gente vai questionar aqui. Aqui não tem censura, tá certo? Padres mafiosos presos pelo Ministério Público do Estado de Goiás por desvio de mais de R$1 milhão, né? O bispo e padre de Formosa foram presos por desvio de dízimo e outros recursos da Igreja Católica. Tem um padre lá que está sendo inclusive acusado de ter comprado através de laranja uma lotérica. Foram presos na casa de pessoas ligadas a essa máfia lá de Formosa e região, pessoas ostentando, compraram relógios de mais de R$10 mil. Então, assim, passa de R$1 milhão os prejuízos aí. E aí como é que fica a questão da pessoa que tem a sua fé, que vai lá, paga o dízimo, acreditando que aquele dinheiro vai ser revertido para a manutenção da igreja e também para as obras assistenciais, né? Então tem uma máfia, a máfia está em todo lugar e essas pessoas precisam pagar pelos seus crimes, independente de ser bispo, de ser padre, de ser político. O que você acha disso, o Exiraldo? Complicada essa situação aí, né? Então, Roberto, é lamentável. Como bem você falou, né, que esse é um fato que infelizmente está em todos os lugares. A corrupção, infelizmente, às vezes, parece que dá um sentido que ela nasce de berço, sabe, de princípio. Né? Porque hoje a inversão de valores tem sido muito grande. A forma da criação, a forma do crescimento da pessoa tem sido muito conturbado. Né? Às vezes os pais, inclusive, não têm mais um pouco de controle, né, sobre os filhos, inverte os valores, parece que os filhos querem dominar o pai, dominar todo o que envolve, está na sua redondeza. Em se tratando com relação à situação aí do padre citado, né, eu não quero entrar no mérito, e aqui a gente não pode condenar todas as pessoas, tá? Porque às vezes é um ato individual da pessoa, e isso também ocorre nas igrejas evangélicas, mas a gente não pode condenar todos os pastores, todos os padres, de forma alguma, porque, infelizmente, aquilo que a gente sabe, existem pessoas honestas, corretas, sérias, em todos os lugares, em todos os segmentos, como também tem pessoas que têm uma índole difícil, né, da gente compreender e aceitar.
né? Então, assim, mas é lamentável, porque o objetivo, e aí, por causa disso, nós não podemos perder a nossa conduta, a nossa fé, porque a nossa fé tem que ser em Cristo, e não na atitude dos homens, porque a atitude dos homens é uma escolha individual de cada um. Infelizmente, né, fazem essa atitude, e eles vão responder, né, perante Deus um dia com relação ao que eles estão promovendo aqui, trazendo um prejuízo enorme para a sociedade e também para os membros da igreja. Porque esse dinheiro que é colocado como dízimo é colocado para a manutenção da igreja em todos os aspectos, inclusive para ajudar aquelas pessoas que têm dificuldades, né, que ali passam para um lado social, para produzir exatamente o benefício para a igreja. E, no entanto, a gente vê essa realidade e a gente sente muito... É lamentável o que a gente vê, né? E, infelizmente, também não é só apenas na igreja aí católica, como foi colocado aí na questão do bispo aí. Mas, infelizmente, algumas pessoas aí de algumas igrejas evangélicas também estão precisando de passar pelo pente fino. É verdade. Eu quero aproveitar, cumprimentar também o Dom Vandil, que acabou de chegar aqui no estúdio da Rádio Trabalhador. Dom Vandil, que é arcebispo primaz da igreja e ele também é editor do blog Cartas Proféticas, professor universitário. Dom Vandil, bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa Antena Ligada desta terça-feira. Desculpa, eu cheguei atrasado porque é mais atrapalhado do que cego em tiroteio. Um monte de obstáculo hoje aqui para chegar aqui, né? Coisa boa, a gente agradece mais uma vez a Coisa sua boa, participação. obstáculo ou ter chegado? Ter chegado. Ah, tá bom. Ter chegado. Nós estávamos comentando exatamente, Dom Vandil, essa questão aí do bispo e de padres da região de Formosa, presos aí por desvio de dízimo, né? Situação complicada. Você acompanhou essa situação? O que você tem a dizer para nós? Bom, em primeiro lugar, que eu acho que foi um roubo honesto, né? Porque pegaram. Foi um roubo que a polícia, os fiéis conseguiram denunciar. A denúncia partiu dos fiéis, né? Aí fiéis, o Ministério Público investigou. Conseguiram denunciar e tal, né? Porque isso foge de um outro critério que eu mencionaria daqui a pouco, e que dentro do catolicismo romano se difere de outras igrejas. Eu digo, por que é honesto? Porque pegaram o bispo, né? Pegaram e meteram na cadeia. Então, isso é o exercício da justiça em favor da cidadania, né? Então, é um jogo honesto, né? Quer dizer, o bispo foi flagrado, né? Não se tem ainda todas as provas, não se tem toda a investigação. A própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil está investigando, né? Não se posicionou ainda, né? Porque ela é prudente, ela lida de um lado com a igreja no Brasil e lida com o Papa, né, com o Vaticano do outro lado. Vai ter que prestar contas a dois polos. Agora, em relação a outras igrejas que roubam em nome de Deus, né, e a documentação é farta aí, em termos de vídeos, notícias, provas e tal, a situação ainda é pior porque elas não são investigadas. Tá? Elas não são investigadas. Então aqui eu digo que é mais honesto, que há uma investigação, né? Quer dizer, um bispo, e eu conheço vários casos pelo Brasil, lá no Rio Grande do Sul, onde eu morei, sou de lá, eu vi padre comprando lancha, comprando jet ski, lá tem bastante lagoa, bastante rio, bastante mar, né? E tal, com o dinheiro dos fiéis, o dinheiro da igreja, né? E tal. E aí então tem esse monitoramento ideal, ético, né? Quer dizer, se sabe que isso é errado. Agora, do outro lado, se diz em nome de Deus que isso é certo, né? Roubar e enriquecer os pastores e donos de igrejas. Então, eu acho que é um momento bom, é um momento que isso pode avançar para investigar outras igrejas, né? Gente que dá facada dono de igreja dá facada no pescoço e não deu facada nenhuma, né? Então, são coisas assim que a gente tem que investigar realmente. Eu acho que isso aqui pode se dar uma boa coisa, isso que está acontecendo aqui em Formosa. E o que está acontecendo em Formosa, de repente, pode ser um exemplo, né, de que não é porque a pessoa se diz ligada a alguma denominação religiosa que ela está livre da justiça. Não, ora, não pode. O dinheiro pertencia à comunidade, àquela comunidade religiosa, e não ao padre, ou que seja o pastor, enfim. Bom, agora são 10 horas, mais 23 minutos. Bom dia para você que acompanha aqui o Antena Ligada. Eu quero que você dê a sua opinião aqui, através dos nossos canais, do nosso Facebook, do nosso site, www.radiotrabalhador.com.br.
E sinta-se à vontade, aqui não tem censura, nós estamos comentando aqui o caso do bispo e de padres da região de Formosa, que estão sendo aí acusados, que estão presos, inclusive, são 5 dias a prisão temporária, por serem acusados de desviar dinheiro do dízimo, valores que ultrapassariam a casa de R$1 milhão. E o processo está farto de provas, hein? Foram feitas muitas escutas telefônicas com autorização judicial e vai ser meio difícil esse pessoal aí se livrar de uma condenação mais séria, que é o que todos os brasileiros desejam. Neste caso, pessoas ligadas à Igreja Católica, mas torcemos para que não fique somente na denominação da religião católica, mas onde tiver problema com a justiça, que as pessoas paguem. Uma outra questão que pegou hoje nos veículos de comunicação são que nós temos alguns deputados federais presidiários que continuam recebendo salários de mais de R$20 mil por mês, inclusive auxílio moradia. Como é que a gente avalia um negócio desse? O cara já tem a moradia dele lá na prisão, lá na cadeia, porque roubou, porque desviou, porque fez coisa errada com o dinheiro público e está preso. E continua recebendo salário, 13º e auxílio moradia. Então, quer dizer, enquanto o trabalhador, como por exemplo os trabalhadores dos Correios, que estão aqui representados pelo pessoal do sindicato aqui, luta para ter dignidade de trabalho. Não é? Então, Ziraldo, e aí você tem deputado federal na cadeia recebendo um monte de mordomias e o trabalhador do Correio exigindo um salário digno, um plano de saúde digno. É difícil entender essa situação. É uma ótica incompreensível, Roberto. Essa é a realidade. A gente fica assim, estarrecido. E você falou uma coisa aqui, deputados que estão presos, eles não estão só recebendo essa imoralidade de auxílio moradia, como vários juízes estão aí lutando para se ter pelo benefício, pela benécia, né? Que eles possuem residência, mesmo assim eles também estão aí tentando lutar enquanto a gente está sendo retirado direitos. Isso é lamentável. E outra, recentemente, pelo que me consta, e aí eu gostaria que vocês me ajudassem aqui na minha memória, parece-me que até interferência no processo de votação para garantia de manter o governo, tem gente que saiu da cadeia para poder fazer. Se eu estou errado aqui, eu gostaria que me corrigisse, tá? Porque é uma aberração. Sabe? É uma aberração, a gente fica assim, perdido diante desse tiroteio, dessa circunstância. Né? Enquanto a gente luta para manter direito e benefícios que a gente lutou durante muitos anos, a gente costuma dizer assim, que custou sangue das pessoas, porque houve desemprego, houve demissão, porque as pessoas fizeram manifestação, greve, e as pessoas gostam muitas vezes de criminalizar a greve, que é o instrumento legal do trabalhador. A greve não é utilizada simplesmente, ou seja, não é com o objetivo de fazer baderna, muito pelo contrário, é de reverter questões que vêm gravíssimas, que prejudicam não só aqueles trabalhadores daquela classe, mas também da sociedade. Porque você faz reverter muitas questões que vinham de desencontro, né, ao interesse e à necessidade de cada trabalhador e da sociedade como um todo. Então, assim, é lamentável. Nós estamos passando por uma circunstância aí, onde nós temos plano de saúde, né, garantido pelo acordo coletivo, tá? Garantido pelo acordo coletivo, que a empresa acaba com 95%, né, desse plano. Isso nós fizemos uma inversão, uma troca, porque nós não temos muito salário, em troca disso nós abarcamos nos benefícios. A nossa média de salário é R$ 1.646 de cada trabalhador do Correio, essa é a média. Tá, da maioria deles, né? A outra vai graduando conforme o tempo, mas a diferença é muito pequena, né? E aí a empresa simplesmente levanta da mesa, não quer mais saber da discussão, embarca um processo na justiça, o qual foi julgado agora recentemente, né, no TST, e obrigando os trabalhadores, inclusive, a arcar com a responsabilidade do custeio desse plano, que hoje está na média de 1 bilhão e 800 milhões. Esse é o valor do custeio. Tá? Esse custeio, né, que seria para os trabalhadores arcar com 25% desse custeio, né, retirando o pai e mãe do benefício, porque nosso plano tem essa situação do pai e da mãe, né, que é um termo de mercado, é caríssimo. Então, se a gente tivesse um salário suficiente para pagar esse benefício, ou seja, esse custeio, seria tranquilo. Só que uma média de salário, para você tirar R$ 500 do bolso
um valor líquido que você recebe de 1.646, você tirar 500, 600, 800 reais por mês, isso não está dentro do orçamento do trabalhador. É impossível que o trabalhador tenha condição de arcar com essa responsabilidade, né? Então, assim, a empresa do governo, nós somos o primo pobre, a empresa que menos tem, que menos ganha, né? Outras empresas que às vezes fazem comparativo com nossa realidade, né, que ganham aí acima de 5 mil reais por mês, então tem condição de arcar com 500, talvez 1.000, eu não sei, né, mas uma realidade nossa é totalmente impossível a gente arcar. Então, assim, enquanto a gente luta para manter os benefícios que estavam garantidos no acordo coletivo, e agora o TST veio lá no nosso acordo coletivo e abocanhou, já fez um acordo coletivo antecipado, porque o nosso acordo fechado agora em outubro, setembro, ele vale até dia 30 de agosto. 1º de agosto, 31 de julho, que ele vale até lá. Quer dizer, deveria se manter todo esse procedimento para a gente fazer uma nova discussão. Se não tivesse acordo, poderia ser até pelo ponto que foi feito, que foi o julgamento. Mas, infelizmente, nós fomos apunhalados, nós fomos, assim, meter o pau na nossa cabeça mesmo, assim, com violência. Esse é o ponto de vista que todos nós temos, que, infelizmente, os trabalhadores agora vão arcar com essa realidade. Ziraldo, eu deixei uma pergunta no ar no início do nosso bate-papo aqui, gostaria que você respondesse agora. Por que é que a privatização dos Correios significa um golpe contra o povo brasileiro? Bom, Beto, primeira coisa, a privatização é um prejuízo para a sociedade, em todos os aspectos. Aí você fala, mas que prejuízo que traz para a sociedade uma privatização? Em todos os aspectos. Primeira coisa é perder a soberania do Estado, porque através das empresas públicas é que nós barcamos todos a ideia de trazer o benefício em todas as situações para a sociedade. A gente banca com isso Bolsa Família, a gente banca a questão... me ajuda aí, Dom. Me ajuda a pontuar aí. A gente banca toda a realidade em que o governo pode trazer o favorecimento, né, da inclusão social para a sociedade, através exatamente das empresas. Das empresas, é onde te extrai. O Correio, por exemplo, hoje, Alberto, é uma empresa que ela não depende do dinheiro do governo. Ela é autossustentável, ela é autolucrativa. Ela, além de tudo mais, ela tem uma plataforma estrondosa, ela faz um intercâmbio internacional, assim, de uma realidade incomparável. Se nós compararmos os Correios, a importância dos Correios para o Brasil, com as empresas que tem lá fora, em outros países, como é que é essa comparação? Os países lá, Estados Unidos, por exemplo, tem FedEx. Os Estados Unidos considera a empresa deles estratégica, assim como o Brasil considera os Correios estratégicos. Como é que a gente poderia fazer uma comparação aí? Bom, primeiro, FedEx é uma empresa privada, é uma empresa pública. A estratégia que ela representa para os Estados Unidos, eu não diria que seria uma estratégia do ponto de vista que traz uma excelência para a sociedade, porque a visão que a gente tem dessa empresa seria a mesma coisa a gente trazer para a realidade dos Correios um Correio privatizado. Para o senhor ter noção, a própria FedEx utiliza a plataforma dos Correios para poder enviar suas encomendas. Aqui no Brasil? No Brasil. Tá? E lembrando bem, os Correios, recentemente agora, ocorreu um fato de um certo cliente que nos procurou e muito indignado pela sua correspondência, o seu objeto não chegar, por mais de 30 dias. Por mais de 30 dias essa correspondência, isso dias úteis. Isso daria mais ou menos em torno de uns 40, 50 dias úteis. Então ele tem toda a razão de estar chateado com essa situação. Agora a gente tem que lembrar uma questão seguinte. O acordo internacional entre empresas de Correios e Correios externos, ou do governo externo, ela tem uma realidade diferente. Inclusive há uma denúncia dessa que a gente utiliza, o tal do Xing Ling, né, das próprias empresas da China, né, que lá tem uma forma de você tramitar o objeto lá dentro, que demora, o trajeto lá dentro já demora essa média de 30 dias. E tem um fator, para eles fugirem da obrigação de pagar imposto para o governo federal, ou para o nosso país, que dá em torno de R$1 bilhão, tá? Eles colocam, inclusive, para colocar abaixo do valor de mercado, para que você entre na internet, faz a compra desse produto,
Aí, quando vai fazer a tramitação da obrigação, porque tem um valor estabelecido, um valor mínimo, parece que é em torno de $100, se eu não estou equivocado, em torno de $100, que é o valor, que seria o limite mínimo para você passar a pagar esse imposto de transição para o país. E eles vendem o valor abaixo desse valor exatamente para evitar de passar esse valor para o Brasil, né? Esse imposto que deveria estar sendo pago para o nosso país é um prejuízo que a gente leva. E quando chega aqui, quando chega na alfândega, a gente ainda tem outro problema, que ali eles ainda têm um período para poder liberar esse objeto. E as pessoas acham que às vezes é os trabalhadores do Correios que estão enrolando com a sua encomenda, que os Correios estão deixando a população a inércia da situação. Só que a realidade não é essa. A realidade não é essa. A realidade é que nós temos toda essa logística, toda essa dificuldade, e quando chega no momento de você fazer a entrega do objeto, além da falta de trabalhadores que nós temos, a sobrecarga é muito grande, porque a internet hoje ela abriu um campo enorme para poder você vender e comprar, e isso traz um grande transtorno para a nossa realidade, né? Então, em termos de correio, né, o correio hoje tem a sua obrigação social, é um correio que garante a universalização do serviço postal, ou seja, até naquele lugar longe, lá onde você anda de canoa, de tartaruga, de burro, o Correio faz a entrega da sua correspondência, seja objeto de qualquer natureza. E essas empresas que são privadas, né, que o Correio não tem um monopólio da encomenda, o Correio tem o monopólio da carta, é do impresso, é do cartão postal, é do malote. Esse é o monopólio dos Correios, que representa em torno de 50% aí da lucratividade dos Correios, o que garante um pouco o Correio hoje. O restante é competido com o mercado. Aí essas empresas que fazem esse tipo de situação, que você vai lá e paga um valor talvez até mais caro, só que eles não ficam na obrigação de fazer a entrega. Porque a empresa privada, ela não tem essa obrigação. Quem pode obrigar ele a assumir a responsabilidade lá no Amapá, lá digamos assim, um lugar bem longe, bem distante mesmo, lá naquela aldeia, vamos dizer assim, de fazer, o Correio tem essa obrigação de prestar. Então isso é prejudicar a sociedade. E outro fato que é tão importante a gente dizer, que agora foi publicado no Diário Oficial, é a entrega do DDA, que é um distritamento alternado. A obrigatoriedade da sua correspondência está chegando todos os dias na sua casa, sua fatura não terá mais essa obrigatoriedade. Tem lugares que vai ter lugar uma vez por semana, tem lugar que vai ser 3, tem lugar que vai ser 2 vezes por semana. A realidade que a empresa está colocando essa situação, mas alega o que para que seja dessa forma? Adequação do seu quadro. Porque a mentalidade do Correio é o seguinte, é reduzir o quadro de funcionários. Então o que acontece? Em 2015 os Correios tinham 127 mil funcionários. Hoje, 106 mil funcionários, ou seja, menos 21 mil pessoas a menos para fazer o trabalho. Isso gera sobrecarga para o trabalhador e gera atraso na entrega da encomenda também. Perfeitamente. E aí a meta do governo é chegar a 80 mil servidores? E como é que vai ficar? Boa pergunta de vocês, como é que vai ficar? Só que assim, a gente faz essa denúncia aqui, e é importante assim, a gente levantar essa realidade e dizer para a sociedade que precisa abraçar essa causa junto com os trabalhadores. Por que eu estou dizendo isso? Porque recentemente nós fizemos uma paralisação. Qual foi o motivo dessa paralisação? Exatamente para poder combater essa política de desmonte da nossa empresa. Porque isso tudo é prejuízo, não é só para os trabalhadores, porque gera demissão, a privatização gera demissão, essa redução de pessoas, a ideia seria contratar trabalhadores terceirizados, que são pessoas que vão se penalizar mais com salário menor, tá? Com benefício menor. Está assim, teria uma gama de situação de ameaça contra os trabalhadores de modo geral e a sociedade, porque você precariza todo o serviço, toda a relação de trabalho, você precariza. Você deixa de prestar um bom serviço de eficiência para a sociedade. A gente compreende sim e sabe, né, que a sociedade tem razão. Agora é preciso reclamar, mas é preciso reclamar da maneira certa e no lugar certo. Não é com os trabalhadores na rua, ele vai perguntar pela sua correspondência, que é um fato natural, pelo seu objeto que não chegou. Né? Só que tem pessoas, Dom, que às vezes sofrem agressão lá no local de trabalho, porque as pessoas ficam na intolerância tão grande pelo fato que está acontecendo com ele. Ele tem razão daquela raiva, daquela indignação? Tem, ele tem. Mas esse companheiro que é carteiro, ele não tem culpa do que está acontecendo, porque ele é só um operador, ele é só um distribuidor de correspondência. Né? Então, Exiraldo, você tocou num ponto, viu, Dom Vandil e Tiago, que é o seguinte: ontem, o programa Antena Ligada recebeu aqui o pessoal da área da saúde, e parece que é um sistema que acontece em todo o serviço público pelos governantes que nós temos aí.
Ontem o programa recebeu aqui a servidora Neuzilene, que é funcionária lá do Cais de Campinas. E ela relatou esta situação que você relata que acontece com os trabalhadores dos Correios. Ela relatou aqui que os servidores lá têm sido agredidos, porque a população chega para receber o atendimento de saúde no Cais, e aí não falta insumo, falta uma série de coisas, e o trabalhador acaba sendo agredido, porque a população não entende que o problema é o gestor, né? E aí a Neuzilene, que esteve aqui trazendo a denúncia da superlotação e todas essas questões. A Trabalhador também, na semana anterior, trouxe também a seguinte informação. A lógica dos governos ditos neoliberais é precarizar o serviço, depois privatizar. E o discurso é, estando na mão da iniciativa privada, vai funcionar melhor. É sempre esse discurso, não é? E aí, Dom Vandil, olha só, a CELG foi privatizada. A Trabalhador, eu quero que o William mostre aqui. Mostra aqui, William, matéria que a gente publicou aqui, ó. Né? Privatizada pelo governo de Goiás, a CELG, hoje Enel, italiana, foi classificada como a pior empresa do Brasil no ranking da Agência Nacional de Energia Elétrica, obtendo o pior índice de duração e frequência das quedas de energia. E sabe qual é o slogan da Enel? Mostra aqui, William. Com a atuação global, saiba porque a Enel é perfeita para levar energia para você. Então, o discurso é precariza, a população reclama, acaba engolindo aí a ideia de que se privatizar vai melhorar, porque a iniciativa privada vai fazer uma gestão melhor. O exemplo está aqui, ó, da CELG privatizada. Né? Mas parece que isso se estende ao setor de energia, ao setor dos Correios, telefonia, ao setor da saúde, telefonia. Que lógica é essa, Dom Vandil? É isso mesmo, é isso mesmo. O neoliberalismo tem o chamado princípio da meritocracia, né? De que as pessoas se qualificam e ganham por mérito, né? Elas ocupam cargos e exercem-se profissionalmente por causa dos seus próprios méritos. Quando, na verdade, isso é puro individualismo, né? Para favorecer alguns e desgraçar a maioria. Então tem esse problema da população que não entende. Por que a população não entende? Porque os meios de comunicação também são privatizados. E os meios de comunicação sendo privatizados são mercantilizados. E mercantilizados só servem para dar lucro para meia dúzia de donos. Então, os donos dos meios de comunicação, temos aí, por exemplo, o caso da Globo, os donos dos meios de comunicação não estão nem um pouquinho preocupados, pelo contrário, com a formação da opinião pública, com a formação crítica das pessoas, com a formação cidadã das pessoas, com a formação do senso coletivo das pessoas. Pelo contrário, estão querendo destruir tudo isso. Daí o cidadão que está lá à espera do serviço, ele não é capaz de, como trabalhador também, ele trabalha em alguma coisa, ele trabalha na produção, ele faz alguma coisa em termos de produção. Ele não compreende seu companheiro de trabalho que está exercendo uma outra função, mas é trabalhador como ele que está nos Correios, né? Então, é todo esse complexo que a gente pode entender hoje. Então, o que está acontecendo no fundo? No fundo, nós temos uma constituição paralela que é dominante. A constituição da gangue, a constituição do vampirão, né? A constituição do roubo dos direitos das pessoas. A Constituição Federal Brasileira foi colocada entre parênteses, debaixo de uma gaveta ou debaixo do colchão do vampirão. Né? Então nós não temos mais direitos, nós não temos mais direitos, né? Nós estamos completamente abandonados. Então esse pessoal faz o que quer. Agora há pouco se falava sobre os deputados presos, né? Mas claro, né, o que vale hoje é esta Constituição marginal, paralela, de esgoto, que está em plena atuação governando as pessoas. Aí nós, cidadãos, temos que nos dar conta de que nós temos que fazer um levante popular. Nós temos que conversar sobre essas coisas, e até chegar o momento da chamada acumulação de forças, até o momento que a gente vire isso, né, e recupere a nossa Constituição, ou faça outra e tal, mas essa que está aí, vampiresca, essa que está aí, da gangue, essa que está aí, produz esse tipo de coisa. Então qual é o objetivo deles? É jogar um contra o outro. Jogando trabalhador contra trabalhador, quem é que ganha? Os trabalhadores? O povo? Não, não é o povo. É aqueles que são os donos do mercado. São aqueles que roubam os Correios.
aqueles que estão de olho do Banco do Brasil, aqueles que estão de olho da Caixa Econômica, aqueles que estão... Né? Então vê coisas como essa, por exemplo, aí, que, né, da área da energia, né? Da área da água. Agora, estão vendo lá as manifestações sobre a água, né? O Vampirão, quando esteve lá em Davos, né, ele se reuniu com o dono da Nestlé para vender o nosso maior aquífero brasileiro, né, que é o Guarani, né? Para entregar nossa água doce, cara. Mas que coisa inacreditável isso, né? Daqui a pouco os caras vão arrumar um jeito de privatizar e vender o nosso oxigênio. Não tem ar mais para isso que você está lembrando aí, ó, é destaque hoje na Rede Brasil Atual, porque as mulheres do MST ocupam fábrica da Nestlé contra a privatização das águas, né? Então o movimento denuncia a entrega das reservas de água às multinacionais pelo governo Temer e alerta para negociatas em curso no fórum oficial sobre o tema patrocinado pelas empresas que acontece lá em Brasília. Então, houve aí esse levante das mulheres denunciando. Agora o governo quer entregar a água brasileira, então nós aqui, a nossa água aqui do país, vamos ter que pagar pela água, viu, Tiago? Tem mais essa, só faltava essa. Dom Vandil, eu gostaria que você comentasse rapidamente. Willy, mostra aqui o blog Cartas Proféticas, que é feito pelo Dom Vandil, publicado, editado. Você colocou aqui um trabalho seu, onde você fala: coronel da PM do Rio de Janeiro, Robson Rodrigues, escreve carta a um colega dele, expressando respeito, amor e admiração pela vereadora Marte Marielle Franco. Fala um pouquinho pra gente sobre esse material publicado aqui. Esse coronel, né, tem aí tem a carta dele, tá aí no lugar, cartasproféticas.org, e tem um vídeo meu em que eu comento a carta dele. Esse coronel é de uma integridade impressionante, o coronel Robson Rodrigues, porque ele é capaz de ser crítico, né, de perceber que há na sua corporação uma podridão corrosiva imensa, que há instâncias hierárquicas da instituição que estão podres, completamente coligadas com o tráfico internacional de drogas, com o banditismo, com o tráfico de armas, inclusive. Mas há pessoas absolutamente honestas, patrióticas, cidadãs, éticas, comprometidas com a sociedade brasileira e com a segurança, né? Essas são sempre prejudicadas. Então ele tem esse espírito crítico, ele é muito culto, ele é um poeta, né? É coisa rara na polícia, né? Temos aí uma turma de dedo destroncado que é uma coisa impressionante, né? Então, ele é tão crítico que ele defende a Marielle. Ele diz que ele foi amigo pessoal da Marielle e que a Marielle atendeu muitos e muitos casos de viúvas de soldados de policiais que foram mortos em combate, né? E ela encaminhou os processos que estavam travados nas gavetas da burocracia. Ela conseguiu as pensões, ela conseguiu o atendimento dos direitos dessas pessoas. Então é um coronel que vale a pena a gente destacar, sabe? Uma pessoa humana, uma pessoa que está servindo ao povo, que está preocupada com a segurança e tal. E ele tem esse espírito crítico que a gente tem que destacar, que está ausente hoje na cidadania brasileira, né? Não se há mais crítica. A gente confunde crítica com dizer desaforo para o outro, né? Não, desaforo é desaforo, não é crítica. Crítica é a capacidade de analisar, de perceber, olha, a minha corporação, a minha instituição está podre. Mas na minha instituição tem tais e tais pessoas que são capazes de exercer o seu dever para atender o cidadão na área da segurança. Então, crítica é isso, é ver o que é podre e ver o que é bom, e enxergar os caminhos. Ele está bombando, viu? Esse meu artigo ali está bombando, tem muitos acessos. E, aliás, não é meu artigo, é um trabalho dele, né? E com um vídeo que eu comento sobre esse trabalho dele, né? Bom, daqui a pouquinho a gente mostra novamente o blog, né, para você conhecer mais do trabalho do Vandil, que faz diversas análises de conjuntura, das questões que estão postas aí, de assuntos de interesse nacional, de interesse da cidadania. Nós vamos falar agora, ao vivo, por telefone, com a Olísia Alves, ela que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos e Empresas Públicas de Valparaíso de Goiás. Olísia, bom dia para você. Bom dia também aos ouvintes, bom dia a toda a comunidade, o povo goiano, bom dia aos moradores e seguidores de Valparaíso de Goiás. Um abraço para todo mundo aí de Valparaíso e região, uma satisfação
podermos estar falando aí com você. O sindicato está chamando uma paralisação para amanhã, às 8 horas, em frente à Câmara Municipal. Por que é que vocês vão fazer essa paralisação aí, Olísia? Então, nós já estamos aí chegando no 15º mês, né, de governo, quase 15 meses de governo, e até o momento o prefeito não abriu a mesa de negociação, né? Demonstra um grande arrepio à democracia, né? Porque um gestor jamais pode se recusar a atender a comunidade, as instituições legalmente constituídas para defender, no nosso caso aqui, os interesses e direitos dos servidores e também dos serviços públicos, né? Então, diante dessa postura antidemocrática do prefeito Pablo Mossoró, a categoria vem se organizando, né, vem pressionando, o sindicato já tomou todas as providências, né, todo o esforço de abertura da mesa de negociação, o sindicato vem fazendo desde o primeiro mês do governo e sem sucesso. E aí, no dia 8, agora, né, antes, nós aprovamos a nossa pauta de reivindicação, encaminhamos ao governo, né, fizemos todo aquele esforço da abertura da mesa de negociação da pauta da categoria, não teve nenhuma reunião marcada, não teve nenhuma disposição do governo. No dia 8 de março, a categoria em assembleia aprovou o indicativo de greve, aprovou o estado de alerta e aprovou a paralisação dos empresas com um ato em frente à prefeitura. Uma ampla participação do servidor, onde o servidor demonstrou a insatisfação da postura do prefeito, né, antidemocrático, de não dialogar e não negociar a pauta. E a revelia do sindicato, da discussão com o sindicato, ele encaminhou um projeto de lei para a Câmara, né, a princípio, no encontro pedagógico, ele anunciou um reajuste de 2,07%, que era o INPC, para toda a categoria, também ignorando a carreira do magistério, né, o piso nacional, que é um reajuste de 6,81%, ignorando isso, ele disse que ia pagar 2,07%. Quando foi agora essa semana, ele encaminhou para a Câmara, né, na calada, teve uma discussão, um projeto de lei de reajuste salarial dos servidores, num percentual de 1,85%. 1,81%? Então, bem abaixo, 1,81%, bem abaixo do que, inclusive, ele anunciou no encontro pedagógico que ia pagar. Então o prefeito de Valparaíso, ele fala uma coisa e na prática ele faz outra coisa, é isso que está acontecendo? Outra. Ele anunciou no dia 2 de fevereiro, no encontro pedagógico, que todo o pessoal da educação ia pagar 2,07% e mandou o projeto para a Câmara no percentual de 1,81%. Sem nenhuma negociação, desconsiderando também o reajuste nacional, o piso nacional, que é 6,81%, e aí nesse movimento todo descobriu-se que ele realizou o salário dos professores de contrato temporário em janeiro, estão recebendo desde janeiro, o reajuste do piso salarial no percentual de 6,81%. Mas para os profissionais de educação, os professores, orientadores e supervisores efetivos, ele quer pagar 1,81%. Então, o prefeito, nós estamos falando ao vivo por telefone com a Olísia Alves, ela que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos e Empresas Públicas Municipais, lá em Valparaíso de Goiás. Então, o prefeito aí, ele trata os servidores de forma desigual, além de tudo. Desigual. Inclusive massacrando o servidor efetivo, né? Ao invés de ele abrir a mesa de negociação e respeitar o servidor, né, os servidores públicos, ele está, né, a gestão está intensificando uma pressão que a gente achava que já tinha superado, né, de perseguir, de pressionar, né, inclusive publicando boatos, inverdades, né, enfim, pressionando os servidores não participarem das atividades, das paralisações. Vamos passar ponto, vai se prejudicar no estágio probatório, que não tem nada a ver. Então, assim, ao que parece, é como se estivesse governando um seu bem particular. Isso a sociedade não pode aceitar. Né? Olísia, neste caso, então está marcado o ato para amanhã, às 8 horas, em frente à Câmara Municipal. Quem é que está sendo chamado para participar deste ato? Todos os servidores. Todos os servidores. Porque amanhã, provavelmente amanhã vai entrar na sessão de amanhã, que amanhã é sessão na Câmara, né? As sessões
são nas quartas e nas sextas-feiras, pela manhã, a partir das 9. Então, a expectativa, até porque foi aprovado sexta-feira o regime de urgências urgentíssimas para aprovar o projeto, né, do prefeito de reajuste de 1,80%. 1,81%. Como foi aprovado o regime de urgência, a expectativa é que, óbvio, vai entrar amanhã os prefeitos das comissões e, regimentalmente, pode se colocar, inclusive, em primeira votação. Se acontecer, Lízia, se acontecer de ele conseguir aprovar esses 1,81%, há expectativa de uma greve? A categoria está muito insatisfeita, né? Não só por isso, mas pela pauta, que tem outros pontos, tem outro problema com os planos de carreira também, que tem uma comissão formada por lei. O prefeito, por decreto, criou uma comissão paralela ao arrepio da lei, à revelia da lei, com pessoas simpatizantes, a grande maioria são pessoas indicadas do governo, pessoas que têm casos comissionados do governo. Óbvio que a categoria sabe que quem estiver lá nessa condição não vai defender os interesses da categoria do serviço público. Tem uma pauta... Vai defender o interesse do governo. Sim. Então, nós temos as revisões dos planos, que já passou, já era para ser feito no primeiro trimestre do ano, e sequer a comissão foi convocada até agora, que a presidente é a secretária de Educação e os secretários dos outros planos de carreira. Né? Lízia Alves, estão organizados Lízia, planos de carreira. Tem uma série de questões aí que os servidores realmente precisam ficar atentos. E a gente quer colocar a Rádio Trabalhador à disposição dos servidores públicos aí de Valparaíso. Agradeço a sua participação ao vivo por telefone, Lízia Alves, e os nossos canais estão abertos aqui para vocês trazerem estas informações. Eu que agradeço. Para finalizar, rapidinho, a luta nossa aqui, aí falando com a Rádio Trabalhadores, com o povo goiano, região, Valparaíso região, não é só de interesse de salário ou de organização das carreiras dos servidores municipais. Também é de fortalecimento do serviço público. Nós estamos com grandes problemas nas escolas, sem material, sem material pedagógico, a merenda escolar... Condições de trabalho, merenda escolar, é todo um pacote. Merenda sendo entregue para as escolas podres. Merenda podre? Inadequada, merenda podre, nós temos fotos já disso, né? Então, assim, tem ônibus escolar, que já teve um acidente ali com um aluno. Semana passada, nós tivemos uma denúncia, ônibus transportando alunos em porta aberta, totalmente sucateados. Então, também é de qualidade, de prestação de serviço para a comunidade. Então, estou junto. Perfeitamente. Lízia, muito obrigado pela sua participação. Vamos continuar conversando aí com o Sindicato dos Servidores Públicos e Empresas Públicas Municipais de Valparaíso, trazendo essas denúncias aqui e claro, sempre com os nossos canais abertos aí para vocês. Muito obrigado, um bom dia e obrigado pelo espaço. Os servidores da comunidade de Valparaíso de Goiás agradecem. Nós aqui agradecemos. Nós conversamos ao vivo por telefone com a Lízia Alves, ela que é presidente do Sindicato de Servidores Públicos e Empresas Públicas de Valparaíso de Goiás, em torno de Brasília. Você viu aí as denúncias, Dom Vandil? Vocês viram? Merenda podre sendo entregue para alunos. A gente não supera algumas questões nesse país. Você imagina, muitos alunos, e a gente sabe disso, vai à escola no primeiro momento por conta da merenda, porque a família é pobre, desestruturada, ali ela vai ter a merenda e vai ter o ensino. Se a merenda que está sendo entregue lá nesse nível que ela está falando, podre, se o prefeito não reconhece um plano de carreira justo para os servidores da saúde, da educação, para os servidores públicos de uma maneira em geral, e não abre diálogo, eu acho que... Eu pergunto para vocês aqui, para a nossa mesa, e quero ouvir todo mundo. Tiago, o voto tem força, porque a eleição está chegando, e são os mesmos que vão sendo reeleitos. O que você acha disso? Bom, Roberto, eu penso que o voto é fundamental, né, para qualquer mudança. Como a Lízia bem disse, hoje nós não estamos lutando apenas por aumento salarial. Nós estamos aí numa situação no país onde a gente tem que lutar por manter, pela manutenção de direitos. Então, é um ano de eleição, um ano extremamente importante para todas as categorias, para estar aí fazendo uma análise, fazendo pesquisa sobre seus candidatos, para a gente não colocar aí candidatos que, como fizemos nas últimas eleições, aí, que não representaram a população de forma alguma. Hoje mesmo eu estava vendo notícias aí pelo WhatsApp, pelo Facebook,
os candidatos aí, os políticos estão tudo divulgando aí notícias de coisas que eles estão fazendo, né? É um ano que o pessoal faz tanta coisa, né? Eu vi o Baldi revogando aquela situação da renovação da carteira de habilitação, né? Pô, o Conatran é um órgão ligado ao ministério dele. Tá na cara que é uma jogada aí para eu faço essa legislação aqui para renovação da carteira de habilitação, depois eu suspendo ela lá. É uma coisa que eu fiz aqui, em véspera de eleição. Da mesma forma, outros deputados, aí, outros candidatos, mostrando um trabalho que a gente só vê no ano de eleição. Não? Você falou uma coisa importante, viu, Ziraldo? Aí tem a questão, por exemplo, da vereadora Marielle, que foi muito difamada nas redes sociais. Aí teve uma questão de um deputado e de uma desembargadora, inclusive, que postaram fake news desabonando, desqualificando a vereadora com mentiras. Esse negócio pegou mal aí. Tanto o deputado quanto a desembargadora já pediram desculpas. Mas depois do estrago feito, como é que você avalia isso? É uma avaliação até difícil de falar, sabe? É extremamente complicado. Não tem palavras para dizer a profundidade do desastre que foi feito. O fato é que as pessoas é o seguinte, elas tecem comentários, ou seja, a gente usa uma expressão assim muito porcalhona, que é jogar merda no ventilador. Primeiro eu jogo e depois vamos ver o resultado que vai acontecer. Assim, e a gente fica estarrecido com relação a essa questão, porque a gente vê isso mais como uma violência mesmo. Isso é uma violência ao princípio moral da pessoa. É um discurso de ódio aí, não tem? De ódio, violência. O Vandil falou agora há pouco exatamente essa situação que está ocorrendo. E a gente vê o que corre na internet por aí, né? As pessoas elas não têm, a intolerância é tão grande que elas não esperam primeiro apurar os fatos, né? Ver de fato, como o Vandil disse, da questão das críticas, que é a capacidade de você avaliar o que está se passando para depois você tomar o caminho. Mas primeiro eu uso o ataque, eu faço o que eu tenho que fazer, eu destruo, depois vamos ver o que vai acontecer no final, se essa pessoa vai se levantar. E aí, assim, eu quero até chamar a atenção nesse caso, o Roberto, e aí até fazer uma menção aqui, até havia me esquecido no início de fazer aqui, uma salva a uma pessoa que está sofrendo hoje, inclusive, foi um bullying muito pesado, e a palavra é um pouco assim complicada, essa palavra chique que se usa, é a palavra tal de cyberbullying. É exatamente a utilização dos meios de comunicação para poder destruir uma pessoa. Né? Para fazer isso, para denigrir a pessoa, para humilhar a pessoa, para deixar a pessoa numa situação totalmente difícil, amarrada. Até que ela, ao invés de alguém que está fazendo aquele tipo de coisa, não tem, às vezes, fica na obrigação de provar o que está acontecendo. É aquela pessoa que está vivenciando todo aquele ataque que fica na obrigação de provar. E eu fiquei prestando atenção quando aconteceu o caso dela, pessoas humildes, pessoas que poderiam estar na mesma situação que debaixo da defesa dessa vereadora, que realmente demonstrou que ela fez um papel importantíssimo para a sociedade, para o país como um todo, né? Pessoas atacando ela, né? Às vezes assim a gente sente de certa forma até natural que a grande burguesia fazer isso, sabe? O que não dá para ser natural é ver o assalariado, a pessoa humilde, pobre, que depende inclusive dessa realidade, atacar uma pessoa, tá? Como Marielle, que é impossível, né? A questão da vida particular dela, eu não tenho que entrar na vida particular, mas o que ela produz para toda a sociedade, o trabalho que ela tem desenvolvido, a importância que ela representa para a sociedade é que nós temos que estar em causa. Então, assim, a gente se chamar a atenção aqui da sociedade, para que antes de você denigrir, antes de você atacar alguém, usar da violência, da discriminação, né, você para pensar primeiro, analisar o que está por trás de tudo isso. Porque eu estou vendo nessa questão mais, é um ataque à esquerda daquelas pessoas que querem produzir o que é bom para a sociedade, diferente dessa classe burguesa, tá, ignorante, que não quer saber de ascensão de pobre nunca na vida. Então, é isso que a gente vê. Então, é você destruindo aquelas peças importantes, aquelas ferramentas importantes, é que você vai tentando deixar ainda o pobre cada vez mais vulnerável, cada vez mais pobre, porque não tem quem vá fazer a defesa dele. Então, é lamentável que a gente vê. E eu quero fazer essa menção aqui ao nome da pessoa, quero citar o nome dela aqui, chama Maria Eduarda, tá? É uma jovem adolescente,
né, que sofreu recentemente. Ela é filha de um companheiro nosso, né, que faz parte do Correio também, inclusive da direção do sindicato. E eu quero dizer para você, Maria, você levanta a sua cabeça, não baixa a sua cabeça diante dessa realidade. O importante é você denunciar o que está acontecendo, tá? Para que seja tomada a devida providência, porque essas pessoas não podem e não ficarão impunes, tá? Dessa realidade que eu falei, porque é lamentável a gente ver alunos, amigos, companheiros, pessoas do mesmo nível, inclusive, fazendo esse tipo de coisa. Então, a gente abomina, a gente rechaça de todas as maneiras. Então, parabéns para você, do ponto de vista de você denunciar, e que você não está sozinha. Conte com a gente no que for preciso, tá bom? No caso aí da vereadora Marielle, o deputado Chico Alencar do PSOL, ele concedeu uma entrevista hoje pela manhã à CBN, acompanhando um trecho da entrevista. Eles estão fazendo um monitoramento das pessoas que estão denegrindo, que compartilharam as informações dos discursos de ódio, dos discursos fascistas. Aliás, o que é um discurso fascista, Dom Vandinho? De forma simples, assim, o que seria um discurso fascista? Discurso fascista, tanto feito pelo fascista convicto, formado, como pelas pessoas que reproduzem o discurso fascista, é o discurso de ódio que desrespeita o outro na sua forma de ser, na sua forma de pensar. Simplesmente porque pensa diferente? Simplesmente porque pensa diferente. Ou então por copismo. Copia o discurso vigente que vem crescendo, vem engrossando como um tsunami, atropelando as pessoas, tornando-as cada vez mais indefesas. Então, usa esse discurso para... O verbo denegrir não é bom, hein? Deixa eu corrigir aqui. O verbo denegrir é preconceituoso, quer dizer, contra os negros, né? Denegrir é negro. Utilização. Então, só para ajudar aqui, porque a nossa classe tem que ser... O Dom Vandinho vive puxando minha orelha aqui. Vive puxando minha orelha. Eu falo, olha, presta atenção, presta atenção. Mas é para isso que a gente está aqui, para aprender, para discutir, para debater. Professor é muito chato, né? Professor chato. Professor chato. Eu usei esse termo. Me perdoa os negros, que também sou. Não, com certeza. Mas deixa eu voltar um pouquinho. Como é que é o nome mesmo horroroso dessa desembargadora? Eu não me lembro, não guardei o nome dela. A gente vai achar aqui na internet, a desembargadora. Então, a desembargadora, tem uma frase do teólogo Leonardo Boff, Frei Leonardo Boff, que apareceu em primeiro lugar naquele livro, o primeiro livro que ele escreveu, né, Jesus Cristo Libertador, depois vem se reproduzindo em várias outras obras, e que ele diz que todo ponto de vista depende da vista de um ponto. Né? Ninguém que destrói o outro, não vou dizer denigrir o outro, o que destrói o outro, que desconstitui o outro, faz isso de forma vã. Ele faz isso ou porque ele participa, ele tem uma posição, ele tem uma visão, ele tem um ponto a partir do qual ele destrói o outro, ou porque ele copia aquele que tem o ponto. Né? Então, essa desembargadora, descobriu o nome dela aí? Está aqui, inclusive aqui, o PSOL entrou no Conselho Nacional de Justiça com representação contra a desembargadora Marília Castro Neves. Isso. Ela que é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Marília Castro Neves. Esse Neves me lembra de alguém. Neves, né? E que não é uma boa pessoa, não é um Tancredo, né? É outra pessoa, Neves. Dona Marília, eu tenho um profundo respeito pela hierarquia dos outros, sabe? Uma juíza, um desembargador. Mas quando o sujeito se despe da sua capacidade, não é mais excelentíssimo senhor, é dona. Né? A Dona Marília é apaixonada, é encantada por Sérgio Moro. Morre de reverências por Sérgio Moro. Então ela tem um ponto de vista a partir do qual ela emite a sua opinião. Ela tem uma ideologia. A ideologia dela é a ideologia fascista. Né? É a ideologia de desconstituir o outro. E que outro é esse, a Marília? O outro que é negra, o outro que é pobre, o outro que é de esquerda, o outro que é lésbica, o outro que é mãe solteira, o outro que tem uma posição que o situa na sociedade como pertencente à classe trabalhadora, à classe dos oprimidos. Então tem que desconstituir essa pessoa. A Dona Marília, essa desembargadora, ela tem uma posição. A posição dela, o ponto de vista dela vem da vista do ponto dela. É da burguesia, do fascismo que quer destruir os direitos das pessoas. Então é preciso agora a gente prestar atenção e essa desembargadora, essa juíza, ela não tem o direito, ela não pode exercer essa profissão.
ela tem que ser excluída do cargo, ela tem que ser demitida. E não se aposentar, não é a famosa aposentadoria compulsória, ainda ganhando um altíssimo salário. Ela tem que ser desconstituída e caçado o salário dela. Hoje na legislação dos magistrados, no máximo que vai acontecer, o pior que pode acontecer, é ela ser aposentada com os vencimentos proporcionais ao tempo de contribuição. E contando o salário. Mas vamos ao deputado. O deputado... Aí tem a questão também, mais duas questões ainda dentro deste assunto. O deputado Jorge Ferreira ele compartilhou a seguinte informação em redes de WhatsApp. Deputado Jorge Ferreira, se envolve com o narcotráfico, vira mulher de bandido, troca de facção criminosa, é assassinada pelos mano. Aí vem a esquerda patética pôr a culpa nas instituições policiais. Vá se fu, dona Marielle. Já foi tarde, detesto bandido e quem os defende odeio ainda mais. Será que é um discurso de ódio? Não. Tá falando de amor, de respeito, tá falando de... Quem é? Desculpa, no começo. Esse é o deputado Jorge Ferreira. Ah, é o famoso aquele... Quem é esse deputado Jorge Ferreira? Jorge Ferreira Fraga, do DEM, do DF. Tá aí, ele é do DEM, é do Democratas, é do Partido Caiado, é do partido antes do Demóstenes, que não é mais... Ele continua o mesmo partido, mas ele mudou de sigla, do PTB hoje. É do Partido dos Ruralistas, do Partido dos Assassinos Indígenas, é o Partido dos Assassinos dos Pobres Agricultores. É desse ponto de vista que ele julga a Marielle. Agora, a gente precisa perguntar o seguinte, vale esse tipo de juízo? Mas é claro que não vale. Se um assassino mata alguém da minha família, alguém da minha comunidade, e depois ainda ele vai julgar essa pessoa que matou, vai avaliar mal essa pessoa que matou, ele é digno de crédito? Claro que não. Então esse deputado que diz essa barbaridade, que diz, usa o parlamento brasileiro, é bem assalariado pelo Estado brasileiro, para exercer esse tipo de função. Isso é para mostrar a minha tese de que nós vivemos hoje na marginalidade, nós não temos mais Constituição. Quem fala hoje, quem tem voz hoje são os marginais, são os bandidos. E esse senhor aí é um desse tipo. Bom, o nosso tempo já está assim, o tempo hoje está esgotado, e eu quero agradecer a você que nos acompanha pelo nosso canal de áudio, pelo aplicativo e também aqui pelo nosso canal do Facebook, trazendo seus comentários, curtindo ou simplesmente assistindo aqui essa roda de conversa, de debates. Quero agradecer a presença hoje do Dom Vandil, editor do blog Cartas Proféticas, professor universitário, que sempre vem aqui, contribui aqui com as nossas reflexões e de vez em quando puxa minha orelha também. Obrigado, Dom Vandil. Que nada. Agradecer ao Exiraldo Vieira, do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, em Goiás, lá da Secretaria de Finanças e Administração. Obrigado pela sua contribuição aqui. Eu que agradeço. Eu fico lisonjeado de estar aqui. Essa palavra cabe, né, Dom? Lisonjeado. Lisonjeado bonito, isso é muito bonito. Essa é perfeita, né? Então, meu abraço a todos e continue acompanhando a gente, né? Aí nos dias de terça-feira, a partir das 10 horas da manhã, estaremos aqui. Se não estiver eu, estarão outros companheiros lá do sindicato, estarão aqui fazendo a sua participação, trazendo da melhor maneira possível aí as informações. E se você tiver dúvida, você pode fazer participação, pergunta para a gente tentar responder e ser mais... Ligar no sindicato, tá? Recentemente alguém ligou bravo lá no sindicato e a gente conseguiu apaziguar a situação. Bravo também porque a correspondente dele não tinha chegado. 59 dias, pra você ter noção. Xing Ling, que é lá da China. Então, para você ver como é que é a realidade nós estamos vivendo. Então, assim, eu agradeço a todos vocês, muito obrigado aí por essa participação. Agradecer também ao Tiago Henrique, né, que é da formação sindical lá. Esse trabalho de formação sindical, ele é um trabalho de formiguinha muito importante, né, Tiago? Porque, como disse aí o Exiraldo, a pessoa liga lá brava e tal, e aí quando, no caso vocês, dirigentes sindicais, explicam por que é que está acontecendo isso, a pessoa entende, né? Roberto, esse trabalho nosso de levar o sindicato até os trabalhadores, até a população, é um trabalho complicado, né? Principalmente agora nesse momento que nós vivemos, né? Que é um momento de precarização dos sindicatos, né? Um momento que a gente vê o ataque a todo momento à instituição sindical, então a gente está fazendo esse papel aí de estar levando o sindicato para os trabalhadores e para a população é complicado. A gente tenta driblar aí as dificuldades e fazer nosso trabalho. Quero agradecer aqui a participação, né, do nosso sindicato aqui, do Vandil,
te agradecer o William, né? Minha primeira participação aqui, eu sou lá de Anápolis, né? Um abraço para os anapolinos, quero maravilha. mandar um abraço aí para os anapolinos. Embora seja a minha primeira participação, eu tô ligado aí na Rádio Trabalhador, tô sempre acompanhando aí. Maravilha. Desde quando eu estava entregando cartas lá em Anápolis, eu estava com fone de ouvido acompanhando, através do aplicativo, do celular e do Facebook, a gente sempre acompanha, né? Uma ferramenta muito importante aos trabalhadores e à população. Parabéns aí para vocês. Nós aqui agradecemos, a Rádio Trabalhador está aberta para todos os sindicatos, né? Para que vocês deixem aqui o recado. Agradecer imensamente a você que não é de sindicato, agradecer aos artistas. Olha, dizer o seguinte, teve um carteiro que teve aqui, fez um show aqui, cantou demais. Como é que é o nome dele? Depois a gente vai lembrar o nome dele aqui. É o? Elke. E aí eu quero dizer o seguinte, você que é artista, que canta, faz teatro, não interessa o estilo musical, a Rádio Trabalhador está aberta para você vir aqui mostrar o seu trabalho. Na semana do Carnaval, trouxemos aqui diversos grupos de samba. Aliás, um abraço aí para a moçada do samba da região metropolitana de Goiânia, que tiveram aqui vários grupos. Heróis de Botequim teve aqui, fez aqui uma festa conosco, não só os heróis, teve mais gente. Clube do Samba. Como é que é? Clube do Samba. Clube do Samba de Goiânia, o Leandrinho lá, o pessoal, teve mais gente aqui. Enfim, tá no nosso site, tá no Facebook, dá uma olhada lá e venha pra cá. Sertanejo, MPB, rap, qual que é a sua arte? É teatro? Entre em contato com a gente, nós queremos mostrar poesia, literatura. Música de todos os aspectos, né? A arte em todos os seus aspectos, como você disse aí, tá bom? Então, o convite está feito para você que é artista e hoje agradeço a todos vocês. Vamos almoçar? Bom almoço para você, tchau, tchau.